Na Idade Média, quando os avanços tecnológicos não eram tão comuns quanto hoje, os artesãos e construtores medievais guardavam segredos que impressionavam pela sua engenhosidade. Um desses mistérios era a capacidade de criar madeira praticamente indestrutível. Enquanto hoje temos ferramentas modernas para reforçar materiais, naquela época os mestres carpinteiros usavam técnicas incríveis para fazer a madeira resistir aos efeitos do tempo, da umidade e do desgaste. Mas como eles conseguiam esse feito sem os recursos que temos hoje? Neste vídeo, revelaremos a fascinante técnica medieval que transformava a madeira em um material quase indestrutível, capaz de resistir a séculos de história. Nas civilizações antigas, a madeira era um material essencial, utilizada na construção, em ferramentas e armas. Durante a Idade Média, seu uso expandiu-se para todos os aspectos da vida cotidiana, desde casas e navios até castelos e até mesmo catapultas. Mas o que realmente se destacou nesse período foi a habilidade dos artesãos em trabalhar a madeira de maneiras que muitos hoje consideram impressionantes. Embora não dispusessem das ferramentas modernas que temos à nossa disposição, esses mestres carpinteiros possuíam um profundo conhecimento de materiais e técnicas que lhes permitia transformar a madeira em algo muito mais durável do que sua aparência sugeriria. Um dos segredos mais bem guardados da Idade Média era uma técnica conhecida como endurecimento da madeira. Embora o processo exato ainda seja objeto de debate, sabe-se que os artesãos medievais utilizavam métodos naturais para fortalecer a madeira, tornando-a mais resistente, durável e, em muitos casos, praticamente inquebrável. Esses métodos envolviam não apenas a seleção de madeiras de alta qualidade, mas também o tratamento das fibras da madeira, com diversas substâncias naturais, o que aumentava significativamente sua resistência. Um dos ingredientes principais nesse processo era o calor. Os carpinteiros medievais submetiam a madeira a temperaturas controladas em um processo conhecido como torrefação. Esse processo não só ajudava a remover a umidade da madeira, como também alterava sua estrutura molecular, conferindo-lhe maior densidade e resistência. Dessa forma, a madeira tratada tornava-se mais resistente às intempéries, aos insetos e aos danos causados pelo uso repetido. Embora esse tratamento não fosse tão avançado quanto as técnicas modernas de impregnação química, mostrou-se surpreendentemente eficaz para as necessidades da época. A torrefação era particularmente utilizada na construção naval, especialmente nos navios vikings, que cruzavam os mares com uma habilidade impressionante. Os vikings, conhecidos por sua capacidade de construir embarcações robustas e duráveis, utilizavam esse processo de endurecimento da madeira em seus cascos. Os navios vikings, com sua estrutura flexível e resistente, eram capazes de suportar as ondas mais agressivas e as condições climáticas mais extremas. Essas embarcações não eram apenas velozes, mas também incrivelmente duráveis, e grande parte de seu sucesso pode ser atribuída a esse segredo técnico medieval. Além da torrefação, os carpinteiros medievais também utilizavam outras técnicas para fortalecer a madeira. Uma delas era o uso de resinas naturais, como a terebintina, extraída de pinheiros. Essas resinas não só atuavam como um selante natural, protegendo a madeira da umidade, como também ajudavam a mantê-la flexível, o que era crucial para evitar rachaduras ou quebras sob pressão. Os construtores de igrejas e castelos utilizavam essas resinas em vigas e estruturas de madeira, garantindo que permanecessem fortes e funcionais por séculos. O processo de endurecimento da madeira não se limitava a técnicas de torrefação e resina. Alguns artesãos também combinavam madeira com metais, um processo conhecido como madeira composta. Essa abordagem foi utilizada, por exemplo, nos portões de castelos medievais. Para melhorar a resistência e a durabilidade desses portões, os carpinteiros inseriam chapas de metal entre as camadas de madeira. Essa fusão de materiais proporcionava uma estrutura muito mais forte, capaz de suportar ataques e cercos. Portões de ferro reforçados com madeira tornaram-se um elemento essencial dos castelos medievais, desempenhando um papel crucial na defesa das fortificações. Mas a técnica não se limitava à construção naval e à construção de castelos. Os artesãos medievais também empregavam essas práticas para fabricar ferramentas, móveis e armas. As lanças, por exemplo, eram frequentemente feitas de madeira tratada, o que lhes conferia uma resistência surpreendente.
A madeira usada na fabricação de lanças e flechas passava por processos de secagem e endurecimento para garantir que não quebrassem durante o combate. Até mesmo armas menores, como arcos, se beneficiavam desses métodos, resultando em maior durabilidade e poder de impacto. Os segredos por trás desses processos não eram compartilhados abertamente. O conhecimento de como produzir madeira resistente era transmitido de mestre para aprendiz ao longo de gerações, e apenas alguns poucos privilegiados tinham acesso a essa sabedoria. Muitos artesãos medievais mantinham suas técnicas em segredo, o que lhes conferia uma vantagem competitiva nas indústrias da construção e manufatura. Esse isolamento do conhecimento contribuiu para o desenvolvimento de uma rica tradição artesanal, onde cada região e cada mestre artesão possuíam sua própria abordagem e métodos para trabalhar a madeira. É fascinante pensar em como esses artesãos medievais, com ferramentas rudimentares e um profundo conhecimento do ambiente natural, conseguiam criar produtos tão duráveis e resistentes. Hoje, na era da tecnologia avançada e dos materiais sintéticos, muitas vezes consideramos essas inovações como algo corriqueiro, mas, na época deles, as técnicas medievais representavam o ápice da engenharia. Apesar da falta de máquinas modernas, os artesãos medievais foram capazes de criar estruturas e objetos que, em alguns casos, ainda são usados e admirados hoje em dia, como os navios vikings e as antigas estruturas de madeira dos castelos. Alguns desses segredos se perderam no tempo, mas outros sobreviveram, transmitidos de geração em geração. Embora a madeira seja tratada com técnicas químicas avançadas hoje em dia, o legado dos artesãos medievais permanece presente em muitos dos edifícios que ainda existem. E, de certa forma, a busca por restaurar e preservar essas técnicas continua viva nos esforços dos restauradores modernos, que procuram preservar a história da humanidade através da madeira e das técnicas que a tornaram resistente aos efeitos do tempo. Com o tempo, as técnicas de tratamento da madeira foram aprimoradas e estendidas a novas áreas da vida medieval. As estruturas de madeira, tão vitais para o cotidiano, tornaram-se símbolos de poder, riqueza e resiliência. Muitos castelos, catedrais e igrejas medievais apresentavam enormes estruturas de madeira que não apenas sustentavam o peso dos telhados e paredes, mas também serviam como o centro da vida social e religiosa. Essas construções eram mais do que meras estruturas. Eram monumentos à habilidade e engenhosidade dos artesãos da época. Uma das conquistas mais impressionantes foi a criação dos telhados de madeira das catedrais góticas. Esses telhados não eram apenas esteticamente deslumbrantes, mas também precisavam ser funcionais e duráveis. O processo de construção das naves de madeira exigia uma precisão incrível, e muitos carpinteiros medievais adotaram técnicas avançadas de endurecimento para garantir que as vigas de madeira resistissem ao teste do tempo. As vigas, frequentemente feitas de madeiras como carvalho e pinho, eram cuidadosamente tratadas com calor e resinas para garantir que pudessem suportar tanto o peso da estrutura quanto as condições climáticas extremas. Uma das estruturas mais famosas que utiliza madeira tratada é a Igreja de Santa Maria, em Stralsund, na Alemanha. Esta igreja do século XIV abriga uma das maiores estruturas de madeira medievais já construídas. A precisão do projeto das vigas e o tratamento dado a elas garantiram a longevidade do edifício por mais de 600 anos. Em uma época anterior às técnicas modernas de construção, os artesãos medievais foram capazes de criar estruturas que pareciam desafiar o próprio tempo. A influência da madeira tratada também foi crucial na evolução de ferramentas e armas. Os artesãos medievais compreendiam que a resistência da madeira era vital não apenas para estruturas estáticas, mas também para objetos do cotidiano que precisavam suportar uso intenso. Lanças, arcos e flechas precisavam ser não apenas leves e funcionais, mas também duráveis. Os métodos de endurecimento da madeira ajudaram a criar ferramentas mais resistentes, capazes de suportar o estresse de batalhas e guerras. As lanças, por exemplo, passavam por processos de secagem e endurecimento para garantir que não se dobrassem ou quebrassem durante o combate. Além disso, as técnicas medievais influenciaram o projeto naval. Os vikings, por exemplo, usaram esses métodos para construir navios que não eram apenas rápidos, mas também incrivelmente resistentes. Os cascos dos navios vikings eram construídos com madeira tratada para suportar as duras condições do mar.
A flexibilidade e a resistência da madeira tratada permitiam que os vikings navegassem em mares revoltos e entrassem em águas rasas sem o receio de que seus navios afundassem ou se despedaçassem. A capacidade de manter a integridade estrutural de suas embarcações durante longas e árduas viagens foi uma das chaves para o seu sucesso na expansão e conquista. Contudo, nem tudo na carpintaria medieval dependia de técnicas de torrefação ou resinas. Os artesãos também desenvolveram ferramentas e técnicas inovadoras para moldar a madeira, o que indiretamente melhorava sua resistência. Serras e machados eram essenciais para cortar a madeira em formatos precisos, e artesãos habilidosos podiam criar peças extremamente resistentes e de alta qualidade. Além disso, a capacidade de encaixar as peças de madeira com precisão ajudava a manter a integridade da estrutura ao longo do tempo. As juntas de madeira, como as usadas em portas, janelas e vigas de telhado, eram projetadas para manter a madeira firmemente no lugar, evitando que se deslocasse ou se deteriorasse com o tempo. Os segredos dessas técnicas foram zelosamente guardados por gerações de carpinteiros e construtores, mas parte desse conhecimento se perdeu ou se transformou com a chegada da Revolução Industrial. As máquinas modernas permitiram uma produção mais rápida, menos dependente da habilidade manual que caracterizava a Idade Média. As técnicas de tratamento da madeira, embora esquecidas em muitos casos, continuaram a inspirar futuras gerações de carpinteiros e arquitetos. Apesar disso, a madeira tratada continua sendo parte fundamental do nosso dia a dia. Hoje, os métodos modernos de preservação da madeira, como a impregnação química e a cura sob pressão, são inspirados em muitas das práticas medievais, utilizadas para garantir a durabilidade do material. Embora os avanços tecnológicos nos tenham permitido encontrar alternativas mais rápidas e eficientes, o legado dos artesãos medievais ainda está presente na forma como trabalhamos e utilizamos a madeira atualmente. É claro que as técnicas medievais de tratamento da madeira não se limitavam à construção de castelos e navios. Elas também desempenharam um papel significativo na criação de ferramentas e utensílios do dia a dia. Cadeiras, mesas e utensílios de cozinha da Idade Média eram frequentemente feitos de madeira tratada, o que lhes conferia maior resistência em comparação com objetos feitos de madeira não tratada. Os artesãos medievais também utilizavam madeira tratada para fabricar utensílios de cozinha, como colheres, xícaras e pratos, que não eram apenas funcionais, mas também resistiam ao desgaste do uso diário. A madeira tratada não era apenas forte, mas também flexível. Essa flexibilidade era vital para garantir que os objetos de madeira pudessem suportar as forças às quais eram submetidos. Cadeiras e bancos de madeira, por exemplo, eram projetados para serem fortes e confortáveis, e ferramentas como arcos de madeira eram flexíveis o suficiente para serem puxadas sem quebrar. Os carpinteiros medievais sabiam como aproveitar essa flexibilidade, combinando-a com a resistência da madeira endurecida, para criar produtos que eram não apenas duráveis, mas também funcionais e esteticamente agradáveis. Para concluir esta fascinante exploração da técnica medieval, que tornava a madeira praticamente indestrutível, podemos afirmar que a capacidade dos artesãos medievais de transformar a madeira em um material forte e durável era uma prova de sua habilidade e profundo conhecimento dos materiais com os quais trabalhavam. Esse conhecimento, embora em grande parte perdido ao longo do tempo, continua a inspirar os métodos modernos de tratamento e preservação da madeira. Embora hoje disponhamos de máquinas e produtos químicos avançados, o legado desses artesãos permanece uma parte fundamental da nossa história. Se você achou este tema fascinante e quer explorar mais segredos da história, não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.